Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, você vai conferir uma das histórias mais legais na história da relojoaria e com um belíssimo relógio de pano de fundo. Hoje, a história da Panerai com esse cara aqui, o Pan 425. Esse relógio tem muito da história da Panerai e você confere agora. Saudações e complicações, direto da bacia petrolífera de Campos. É isso aí, meus queridos amigos, depois desta belíssima abertura onde você viu cenas dessa belezura aqui, você vai conhecer a história de uma das marcas mais legais da relojoaria, a Panerai. Antes, é claro, quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito. Se você quiser aí dar um passo além, você pode tornar-se um membro como estes belíssimos ninjas e maravilhosos e belos. Só tem cara ninja aqui nessa lista. Eles são membros, eles me apoiam financeiramente, eles me deram um passo além e me apoiam aí na minha produção de conteúdo. Então todos os equipamentos, tudo aquilo que eu busco trazer de qualidade para você, tenho a ajuda deles e posso ter também a sua ajuda. Bem fácil de você se inscrever, bem fácil de você se desinscrever, então é jogo rápido tanto para um quanto para outro e eu te agradeço caso você escolha e possa dar esse passo, é claro. Eles fazem parte aí deste seleto grupo e seleto grupo também tem um seleto grupo ligado à história da Panerai. Eu já te conto sobre este grupo. A história da Panerai começa em 1860 na cidade de Florença, na Itália. Giovanni Panerai resolve abrir uma loja e nessa loja ele faria consertos de relógios. Logo em seguida, ele, com a ajuda do filho, ele começa também a vender relógios nessa loja. Essa loja ela existe até os dias de hoje. Ponto turístico obrigatório para quem visita a cidade de Florença e curte relógio como eu e você. Ponte Alegrazie. Lá perto. E a história começou em 1860, ele pede ajuda do filho e eles começam a vender Vacheron, Patek, só relojão. A história da Panerai começa a dar uma virada. Ali na virada do século, o neto de Giovanni se casa. Ele já está tocando a Panerai e ele se casa. A esposa do Guido, né, o neto do Giovanni, a família da esposa trabalha fornecendo equipamentos militares para o governo italiano, né? Então a gente tem Giovanni criando, o neto Guido, a esposa do Guido na família tem um negócio voltado para as Forças Armadas, onde eles produziam miras, profundímetros, bússolas, equipamentos militares. Aí Guido assume essa empresa e aí eles começam a trabalhar ali com duas empresas, né? A relojoaria e também fornecendo equipamentos militares ali basicamente para a Marinha Italiana. Em 1915 eles registram um composto chamado Radiomir. Dentre outras substâncias havia o rádio, né? O objetivo deste produto era tornar as massas de mira visíveis no escuro. Então o nome Radiomir vem, né, rádio da utilização do rádio, e mir de mire em italiano, né, alça, massa de mira. Então a gente tem essa conjunção dessas duas palavras formando o Radiomir. Bem bacana, né? Até então a Panerai não produzia nada de relógio. Eles ficaram focados realmente em vender marcas, né, outras marcas e também produzindo esses equipamentos militares. Essa história ela muda em 1935, quando a Marinha Italiana chega para Guido e pede para que ele possa desenvolver um relógio. Qual que era o objetivo da Marinha Italiana naquela época? Eles estavam treinando um grupo bem seleto de militares para ações de sabotagem. Era o chamado Grupo Gama. Eles faziam parte ali dos comandos italianos.
A ideia era utilizar esses soldados para que eles pudessem fazer incursões abaixo do nível d'água, né, utilizando ali um submarino, né, que na verdade era um torpedo adaptado. A gente já vai conhecer mais a fundo esse veículo, mas a ideia era utilizar esse veículo para os mergulhadores irem à noite plantar explosivos nos navios inimigos. Daí houve a necessidade por parte da Marinha desses caras utilizarem aí esses relógios. Então uma das premissas era que o relógio pudesse ser totalmente visível durante a noite. E como a Panerai já fornecia esses equipamentos para a Marinha, foi natural ali que eles entrassem em contato com a Panerai para que eles pudessem desenvolver esses relógios. Só que os caras não tinham a menor experiência na construção de relógios. A Panerai topou o desafio, mas aí o que os caras fizeram? Foram bater na porta de ninguém mais, ninguém menos que Hans Wilsdorf, o dono da Rolex. Nesse momento, a história da Panerai e da Rolex, elas se entrelaçam. Então, todo Panerai que a gente vê tem um pouco de Rolex nele. Você vai ver nesse relógio aqui alguns detalhes estéticos bem semelhantes. Quando o Guido conversa com o Hans topa também esse desafio de desenvolver esse relógio. Nascia assim o Panerai 2533, o primeiro modelo de relógio produzido pela Panerai. Na verdade não era bem produzido pela Panerai. A Rolex entrava com a caixa e o movimento e a Panerai fazia o mostrador. Então a gente tem aqui, nesse momento, a história da Rolex e da Panerai se entrelaçando. Então todo Panerai, no fundo, tem um pouco de Rolex e você vai ver nesse 425 aqui várias semelhanças estéticas com esse primeiro modelo. O relógio fez um sucesso tremendo, um relógio extremamente confiável. A Rolex entrou com a sua experiência de caixa Oyster, né? Ali a gente já volta ali para os anos 20, com o desenvolvimento ali de Hans Wilsdorf da caixa Oyster. E então, enfim, foi o melhor dos dois mundos que os caras conseguiram naquela época. Entrou a Panerai com a experiência dela de usar o Radiomir, né? E também a Rolex fabricando a caixa e também o movimento. Inclusive são modelos assim raríssimos de você encontrar à venda. Passam fácil aí dos 150 mil dólares, quando você raramente consegue encontrar um relógio desse à venda. O relógio, ele tinha, o movimento tinha lá o nome Rolex. Eu fiz um vídeo bem antigo aqui no canal explicando, né, contando um pouco mais dessa história. Depois deve ter mais alguns detalhes lá, você dá uma conferida se você desejar se aprofundar e também ver ali a época que eu fazia vídeos aqui com um topete gigantesco. Brincando, eu já era careca naquela época. Enfim, a gente tem aqui o cruzamento dessas duas grandes marcas. Então aí nascia esses relógios que se tornaram aí um verdadeiro sucesso. Um detalhe também bem interessante é que a Panerai também forneceu para a Marinha Alemã, a Kriegsmarine, também para os homens RAM alemães, os chamados Kampfschwimmer, os mergulhadores de campo. E era interessante que esses relógios não tinham assim nenhuma referência visual, você não conseguia ler absolutamente, à exceção da hora, é claro, você não tinha nenhum detalhe de fabricante, você não tinha absolutamente nada nesses relógios. Existe uma história, né, que eu não consegui confirmar, de que a ausência de informações por parte ausência de informações nesse relógio era uma exigência da Marinha Alemã para que se o soldado alemão fosse capturado ou fosse encontrado morto com o relógio não pudesse dar ali nenhum tipo de informação que auxiliasse os aliados a identificar esse soldado. Eu encontrei, não sei se é lenda militar, eu acredito que possa ser também ali como era um conflito, né? Eu acredito que possa ser ali uma vontade também das marcas de não querer aparecer muito em relógios militares. Mas enfim, esses relógios alemães era bem comum os soldados na parte de trás fazerem gravações ali com seu nome, a arma que pertenciam. Enfim, também são modelos que você costuma aí conhecer, você costuma ver aí na história da Panerai. Aí sim a gente tem todo essa história, todo esse ambiente, esse cenário para a criação desse relógio militar. E o interessante também é que a Panerai ela não produziu nenhum relógio para o público civil, isso aí foi mudar só em 1992. Ficou aí todo esse tempo só produzindo realmente relógios para os militares.
E aí, em 1992, eles começaram a produzir para o público. Ainda era uma marca bem desconhecida e uma virada de chave, digamos assim, que apresentou a Panerai ao mundo foi quando o Sylvester Stallone utilizou um Panerai no filme Daylight, né? Todo mundo que curtiu o vídeo, gostou, queria saber que relógio era aquele. E aí começou a fama da Panerai quando apareceu aí o Stallone utilizando. Ele é um fã da marca, inclusive a Panerai tem algumas versões que tem o apelido dele, né, Sly, né, do Stallone, Sly Tech, alguma coisa assim, mas enfim, tem modelos que fazem essa referência ao Stallone, bem comum você ver ele utilizando também, né, são relógios gigantescos. Aí sim a gente entra no Pan 425, que é um relógio que ele faz uma bela homenagem a esse relógio que a gente tem ali no começo da história da Panerai. Ele tem exatamente a mesma medida, 47 milímetros, é um relógio bem grande, embora, como esse relógio não tem aqui o bezel, ele acaba se tornando um pouco menor. Acaba parecendo ser um pouco menor. Então é um relógio que mesmo nos seus 47 milímetros, ele veste bem. Agora sim, a gente entra na história, a gente vai conhecer o Pan 425. O relógio que a gente tem aqui é o Pan 425. Ele é uma homenagem a esse modelo histórico da Panerai. E depois que a gente acabou de conferir essa história, né, envolvendo Marinha Italiana, Marinha Alemã, Rolex, nesse passado histórico, fica bem mais evidente o pedigree desse 425. Como eu disse, o tamanho dele é exatamente o mesmo, ele tem 47 milímetros. O formato da caixa dele também, com essas laterais aqui simétricas e ovais, são bem semelhantes. Se você pegar o Oyster, esse Rolex aí, e avaliar à medida que você for conhecendo esse Panerai 425 aqui, você vai ver que o formato da caixa é bem parecido, mais uma semelhança estética desse modelo aí e desse passado onde a Rolex e a Panerai aí caminharam de mãos dadas, né? Então são bem semelhantes realmente. Outro detalhe bem interessante é a maneira que a pulseira é fixada na caixa. Nos modelos originais elas eram soldadas. E aqui o ajuste é feito através desses pequenos parafusos, mas esteticamente, principalmente se a gente olhar pela parte de cima, ele fica bem fiel ao modelo original. Novamente mencionando essa semelhança com a caixa Oyster produzida pela Rolex. Esse formato cushion da caixa ele é muito confortável, a coroa aqui no formato de cebola, ela tem um tamanho bem pequeno, ajuda bastante no conforto do relógio. Quando a gente parte para conferir a parte de cima aqui do relógio, nós temos uma belíssima safira aqui, ela é bem curva, esteticamente ela é bem fiel ao acrílico que era utilizado no modelo original. Essa safira ela tem tratamento anti-reflexo na parte interna e aí ela dá visão para a gente ver, conferir esse belíssimo mostrador. Queria começar falando sobre esse mostrador com um detalhe bem interessante. Aqui na posição das 6 horas, você vê aqui uma espécie de mini submarino. Você sabe o que significa? É o chamado SLC, ou Siluro Lento Corsa, ou torpedo de baixa velocidade, que eram os torpedos que os comandos italianos utilizavam para plantar explosivos em navios inimigos. Esses eram realmente torpedos de verdade, como você está conferindo aí, só que eles eram adaptados para que fossem manobráveis. E não era nenhum torpedo suicida, como os japoneses utilizavam. Você tinha o controle do torpedo, né, por baixo d'água. Quando os comandos chegavam próximo ao navio, eles saíam, tiravam as cargas explosivas, cada torpedo carregava 2 cargas explosivas, plantavam no navio inimigo e aí saíam, tudo isso agindo ali na calada da noite, né? Então essa era a utilização do SLC, também conhecido acho que como Mayale, o nome dele. Uma referência bem legal também que esse relógio faz, além, né, desse SLC, desse Mayale ali na caixa, também as iniciais SLC bem ali em cima, perto da posição das 12 horas. Os ponteiros do relógio são feitos em ouro, o que faz com que ele não tenha ali aquela aparência envelhecida com o tempo.
Aqui nós temos o mostrador sanduíche. Os primeiros modelos eram produzidos com esse mostrador e aqui a Panerai mantém essa tradição aqui com esses índices no formato batom, mas em sanduíche. É claro, aqui a gente não tem a utilização do rádio e sim a utilização do Super Luminova suíço, que tem um tom também, tem uma certa pátina nesse tom. Se você olhar ali bem embaixo está escrito L Swiss L, né? Esse L é de luminescente, ou seja, não existe nenhuma radiação sendo emitida de nenhuma forma aqui nesse relógio. Mais uma curiosidade sobre este Radiomir. Esse relógio ele é movido pelo calibre P3000 e a gente confere a parte desse movimento aqui, um belo caseback transparente. Ele é um calibre totalmente desenvolvido pela Panerai, que oscila 21.600 vezes por hora e tem 3 dias de reserva de marcha. Como o relógio não tem o ponteiro de segundos, ele não possui REC, e ele possui um curioso sistema de ajuste. A coroa dele tem 3 posições. A primeira é ele travado aqui, uma coroa rosqueável. Se você solta, você já está na posição de corda. E quando você puxa aqui para a primeira posição, digamos assim, você ajusta só o ponteiro de horas. O relógio continua funcionando, mas você altera aqui somente o ponteiro de horas. Aí se você puxar para a posição final, aí sim você faz o ajuste de horas e minutos do relógio. Bem legal para quem está viajando, por exemplo, né? Chega no seu destino, altera ali só o ponteiro de horas. Mais um belo charme deste belíssimo Radiomir. Conferindo a pulseira desse Panerai. Você que curte Panerai, você sabe que as pulseiras dos Panerai não são nada discretas, né? Nem pequenas. Aqui a gente tem uma pulseira de 26 milímetros. Essa pulseira é uma das pulseiras mais brutas que eu já vi. E quando a gente analisa esse relógio sobre essa ótica, né, militar, a gente vê realmente que faz todo sentido você ter uma pulseira aqui extremamente resistente e fazendo parte, né, desse DNA bruto e militar, histórico do relógio. Achei que ficou bem proporcional. E como eu disse, não é um relógio que veste grande, né, apesar desses 47 milímetros. O relógio é simplesmente extraordinário. Você viu aí, né, você conferiu os detalhes militares, esse caseback. Esse relógio ele é resistente a 100 metros de profundidade. Então você tem aqui esse caseback, cara, lindo demais, esse movimento amóstrico. E é um relógio mecânico manual, né? Ele não é automático. Curtiu esse relógio? Gostou? Teria? Não teria? Leandro, quanto é que custa um relógio desse? Olha, Panerai, eu já vi Panerai sendo vendido ali a partir de 18 mil reais, um Firenze, que já estava meio sambadinho, mas esse aqui, nesse estilo, nesse pacote, você vai encontrar ele aqui na faixa dos seus 37, 38, 40, dependendo do estado de conservação do relógio. E temos aqui, né, um Panerai com movimento in-house, enfim, você conferiu o relógio, viu que ele realmente tem referências militares e todo mundo, quando alguém me pergunta assim, pô, Leandro, pulseira de couro para relógio de mergulho, combina? Eu sempre penso nesse relógio. Eu falo, combina. Porque a gente tem, né, realmente aqui o passado histórico desse relógio bem legal. Curtiu esse vídeo? Curtiu o relógio? Já deu seu like? Já se inscreveu? Aí, ó. Tá até buzinando o cara aqui, buzinando para você também, ó, se alertar para você se inscrever. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Desejo tudo de bom, tudo de melhor para você. Que Deus te abençoe muito, sempre, cada vez mais. É claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Qual será a próxima máquina que você vai conferir no GMT-3, hein? Coloca aqui no campo de comentários que relógio você quer ver. Coloca aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Deus abençoe.